Boa noite, galera. Meu nome é Anderson Sobral. Minha matrícula é 111.04.7035. Hoje eu irei apresentar alguns conceitos sobre a tabela verdade. A tabela verdade é utilizada para verificar a veracidade de proposições apresentadas através de cálculos. Proposições são sentenças declarativas afirmativas, das quais tem sentido afirmar se são verdadeiras ou falsas. Variáveis proposicionais, como são chamadas as letras utilizadas para indicar as proposições. Elas podem ser representadas por letras minúsculas, como P, Q, R ou S. No exemplo abaixo, a lua quadrada é representada pela proposição P e a neve é branca é representada pela preposição Q. As proposições podem ser representadas de duas formas: proposição simples ou proposições compostas. Proposições simples são proposições que não estão acompanhadas de outras proposições. Por exemplo, algoritmo é difícil. Isso é uma proposição, nós podemos denominá-la como proposição P. E lógica não é difícil. Também é uma proposição, podemos denominá-la como proposição Q. Proposição composta, quando duas ou mais proposições bem conectadas entre si, formando uma única sentença. Por exemplo, Ana é médica e Carlos é engenheiro. Tiago trabalha ou Felipe descansa. Se chover amanhã, então fica em casa. Aqui nós apresentamos três proposições compostas. Uma utilizando o conectivo e, outra utilizando o conectivo ou e outra utilizando o conectivo se, então. Conectivos lógicos. Na lógica são utilizados os seguintes símbolos lógicos. Símbolo lógico do conectivo e, chamado de conjunção. Símbolo lógico do conectivo ou, chamado de disjunção. Esse é o símbolo lógico do se então, é chamado de condicional. Esse é o símbolo lógico do conectivo se somente se, é o bicondicional. E o símbolo lógico da negação. Aqui nós temos as seguintes proposições compostas. A lua é quadrada e a neve é branca, onde a lua é quadrada é a proposição P e a neve é branca é a proposição Q. P e Q são chamados de conjuntos. No exemplo seguinte, a lua é quadrada ou a neve é branca. É o mesmo exemplo. P é a lua quadrada e a neve é branca é o Q. Nesse caso, P e Q são chamados de disjuntos. Se a lua é quadrada, então a neve é branca. P é o antecedente e Q é o consequente. No exemplo seguinte, no bicondicional, a lua é quadrada se e somente se a neve é branca, onde P é a condição necessária para Q. E por último, nós temos uma negação. A lua não é quadrada é a negação de a lua é quadrada. Seria a mesma coisa se a gente dissesse a neve não é branca, seria a negação de a neve é branca. Aqui nós temos dois exemplos de como se lê uma sentença de proposições. Por exemplo, nesse caso, quer dizer, se a lua é quadrada e a neve é branca, então a lua não é quadrada. E no exemplo de baixo, nós temos a lua não é quadrada se e somente se a neve é branca.
Bom, galera, continuando, aqui nós temos alguns princípios da lógica. É o princípio da identidade, o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. Mais na frente eu vou explicar cada um desses princípios. Princípio da identidade. Todo objeto é igual a si mesmo. Por exemplo, se A é igual a A não pode ser igual a B. A é diferente de B, porque B nesse caso seria a negação de A. Princípio da não contradição. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ela sempre será ou verdadeira ou será falsa. Se forem apresentadas duas proposições contrárias, uma delas certamente será falsa. Princípio do terceiro excluído. Toda proposição ou é verdadeira ou é falsa. Nunca irá existir uma terceira hipótese. Agora iremos mostrar as principais operações do cálculo proposicional. Iremos começar falando da negação. Negação. Dada uma proposição P, a negação dessa proposição será a proposição não P. Seu valor lógico será verdade quando P for falso, e será falso quando P for verdadeiro. Aqui nós mostramos a tabela verdade da negação. Se A for verdadeiro, a sua negação será falso, não A. E se A for falso, sua negação será verdadeira. Conjunção E. A conjunção será verdadeira se e somente se ambos os operandos forem verdadeiros. Para a construção da tabela da verdade da conjunção E, são necessários pelo menos dois operandos. E o resultado só será verdadeiro se ambos os operandos forem verdadeiros. Se qualquer um dos dois operandos forem falsos, o resultado será falso. Ou se ambos os operandos forem falsos, o resultado também será falso. Conjunção NAND é simplesmente a negação da tabela verdade do E. A seguir nós iremos mostrar como ficaria a tabela verdade do NAND. Como você pode verificar, ela é exatamente a inversão da tabela do E. Neste caso, o resultado só é falso se ambos os operandos forem verdadeiros. Qualquer outra possibilidade, se um operando for verdadeiro, o outro falso, ou ambos forem falsos, o resultado sempre será verdadeiro. Disjunção ou. A disjunção somente será falsa se e somente se ambos os operandos forem falsos. Se um operando ou outro for verdadeiro, consequentemente, o resultado será verdadeiro. Aqui nós temos a tabela verdade que mostra bem isso. A saída só é falsa quando ambos os operandos são falsos. Quando ambos são verdadeiros, ou um ou outro é verdadeiro, o resultado sempre será verdadeiro. Assim como o conectivo NAND é a negação da tabela do E, o conectivo NOR é a negação da tabela da disjunção OU. Na tabela do NOR, o resultado só será verdadeiro se e somente se ambos os operandos forem falsos. Em qualquer um dos outros casos, o resultado sempre será falso. Conectivo condicional, que é conhecido como se então.
A proposição que tiver o conectivo condicional só será falsa se e somente se o primeiro operando for verdadeiro e o segundo operando for falso. Qualquer outra combinação, o resultado sempre será verdadeiro. Aqui você tem a tabela do condicional se então. Como você pode perceber, a única combinação que tem como resultado falso é quando a primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa. Quando a primeira é verdadeira e a segunda é verdadeira, o resultado é verdadeiro. Quando a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, o resultado é verdadeiro. Quando a primeira é falsa e a segunda também é falsa, o resultado também será verdadeiro. Conectivos bicondicionais são conhecidos como se e somente se. Na bicondicional, o resultado só será verdadeiro se e somente se ambos os operandos forem falsos ou ambos verdadeiros. No caso de um operando for falso e o outro verdadeiro, ou vice-versa, o resultado sempre será falso. A tabela do bicondicional, que é o se e somente se. Como eu disse, o resultado só será verdadeiro se ambos os operandos forem verdadeiros ou ambos os operandos forem falsos. Em qualquer um desses dois casos, o resultado sempre será verdadeiro. Conectivo XOR. No XOR, só será verdade se e somente se apenas um dos operandos for verdadeiro. Se ambos os operandos forem verdadeiros ou ambos forem falsos, o resultado sempre será falso. Quando ambos os operandos são verdadeiros ou ambos são falsos, a saída sempre será falsa. No caso de apenas um dos operandos for verdadeiro, a saída sempre será verdadeira. Bom pessoal, hoje nós estudamos aqui tabela verdade, que é a introdução ao assunto de portas lógicas, um assunto que será estudado mais à frente. Eu espero que o material proposto aqui hoje tenha sido útil a todos, que tenha conseguido esclarecer todas as dúvidas. Até mais, obrigado, boa noite.